colegas professores, companheiros de jornada, nós estamos aqui para continuar o nosso papo, a nossa conversa sobre a educação no estado de Mato Grosso. A partir dos nossos 2 últimos encontros, nós tivemos assim depoimentos muito importantes até para consolidação da nossa percepção de como tem sido o trabalho dos professores aqui no estado. Acho que é importante a gente entender que essa escola, esse modelo de escola precisa ser avaliado. É um modelo muito interessante, que está todo descrito, ou bem descrito nesse livro branco, publicado em 2001, e que tem sido implementado aqui no estado há mais de 20 anos. Mas o que tem resultado essa escola ciclada? Pelos depoimentos de vocês e pelo que a gente percebe, desde o ponto de vista de formação de professores aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, essa escola precisa ser avaliada e a partir dessa avaliação a gente precisa encontrar alguns caminhos para melhorar essa educação. O estado de Mato Grosso é um estado rico do ponto de vista econômico, mas mais rico ainda do ponto de vista da sua construção social. Nós recebemos migrantes de todos os estados do Brasil, imigrantes, não é? Basta a gente andar pelas ruas de Cuiabá e mesmo pelo interior do estado, a gente constata, além dos nossos povos originários, dos nossos povos nativos, que ainda estão aqui, no estado, nas suas comunidades indígenas, nas suas comunidades quilombolas. Então, quer dizer, o estado com toda essa riqueza merece uma educação muito bem cuidada, porque uma educação bem cuidada vai resultar numa perpetuação do progresso que nós esperamos para o nosso estado e da efetividade da nossa representatividade na República Federativa do Brasil. Então, em termos de nação, Então, vamos rever aqui rapidinho como que está estruturado esse projeto da escola ciclada. Então, até os anos 90, o ensino aqui no estado de Mato Grosso era um ensino na modalidade seriada, E os estudos desse início de década mostraram que haviam elevados índices de repetência, No próprio livro ele coloca 19,5%, em torno de 14,9% de evasão. Em 97, quando se fecha um ciclo de análises, da educação estadual, se constata que 34,4% dos nossos alunos passam por um fracasso escolar. Então, a partir daí, se propõe uma reforma na educação básica mato-grossense e nós temos aí uma proposta que é da escola ciclada, que é um currículo na perspectiva da formação humana. Esse currículo deve atender, então, às necessidades das pessoas de cada escola. Então, ele é um currículo mais personalizado, E ele percebe também, ou entende, a atividade humana como princípio educativo, comprometido simultaneamente com a atividade discente e com a atividade docente. Os princípios fundamentais ou basilares dessa proposta são 5, basicamente. Os aspectos antropológicos, ou seja, muito importante nessa perspectiva da escola ciclada, considerar os aspectos antropológicos, essa diversidade social que nós colocamos anteriormente, que nós já falamos, Essa riqueza humana que o Estado tem, as interações entre essas várias culturas que chegam aqui no Estado e como que essas culturas interagem com o meio, com o próprio Estado, o meio ambiente, construindo cidades,
fundando cidades, interagindo economicamente, produzindo a partir do agro, né, do agronegócio, enfim. Então, esses aspectos antropológicos eles são considerados basilares e importantes nesse projeto nosso, Escola Ciclada. Um outro aspecto basilar desses 5 são as temporalidades do desenvolvimento humano. Então, é o desenvolvimento humano por ciclos, né? Então, se o ser humano se desenvolve por ciclos, então essa formação deve respeitar esses ciclos de desenvolvimento humano. A formação humana e sociocultural, então uma escola mais humanista, né, que entenda e respeite a cultura, né, e as interações sociais que permeiam a escola, que permeiam as vivências humanas. A escola como tempo de vivência cultural, inserida também em um bairro, numa comunidade, e que cuja cultura precisa ser valorizada, e claro, né, isso cai no último item, que é a valorização da cultura e da visão de mundo da comunidade escolar. Com relação a essa vivência cultural, é importante ressaltar que o núcleo central dessa vivência cultural é você se compreender como parte de uma cultura, mas ao mesmo tempo ter um olhar externo sobre essa cultura, entender o seu papel dentro dessa cultura e o papel dos outros, né, na construção e perpetuação dessa cultura. Bom, essa escola, então, ela vai ser construída a partir, ou desenhada a partir desses ciclos de formação humana. Então, são 3 ciclos básicos, cada ciclo é constituído de 3 fases, onde os alunos são agrupados a partir das fases de desenvolvimento. Considere-se aqui infância, pré-adolescência e adolescência. Então, a infância, nós teríamos aí a primeira fase de 6 a 7 anos, a segunda fase de 7 a 8 e a terceira fase de 8 a 9. O segundo ciclo, na pré-adolescência, primeira fase de 9 a 10, a segunda fase de 10 a 11 e a terceira fase de 11 a 12 anos. E o terceiro ciclo, que vai lá dos 12 aos 13 anos para a primeira fase, 13 a 14 anos para a segunda fase, 14 a 15 anos para a terceira fase. Bom, para aqueles alunos que estão defasados, ou seja, por exemplo, os alunos que são maiores de 9 anos, mas que não conseguem acompanhar essas fases, né, ainda permanecem no primeiro ciclo, então deve-se formar, ou deveria-se ter uma turma chamada turma de superação. Essa turma de superação, ela vai dar condições a esse aluno que já está fora da faixa etária adequada para aquele ciclo e que precisa de uma atenção especial para que ele possa voltar a acompanhar os ciclos normalmente, né, dentro do que preconiza o projeto. O projeto também traz que em cada ciclo, em cada fase de cada ciclo, deve haver nas salas de aula um máximo de 25 a 30 alunos por sala. Bom, como todo projeto educacional, há algumas exigências para a operacionalização desse projeto, né? Então, que exigências são essas? Então, se faz necessário uma reestruturação profunda de todo o sistema escolar, desde o planejamento, passando pelo currículo, avaliação, metodologias diferentes daquelas aplicadas no processo de ensino seriado, uma formação permanente de professores, de coordenadores pedagógicos e da equipe gestora, ou seja, uma formação continuada de toda a comunidade educativa, né? Bom, mas e a progressão desses alunos? Nós vimos ali que esses alunos, eles são, então, avaliados em cada fase, cada ciclo é constituído de 3 fases. Então, a questão da progressão parte do princípio de que a todo estudante será assegurado o direito à continuidade e à terminalidade de seus estudos, que deve proporcionar aos alunos o direito de progredir, detalhe,
por não permitir reprovação ou retenção do aluno na fase e de fase para fase. Então, isso se constitui um desafio muito grande para a escola e para os atores envolvidos nesse processo. Essa progressão, ela vai se dar de forma simples, que é o desenvolvimento sem nenhuma indicação de acompanhamento, ou seja, o aluno vai passando por cada fase dentro do tempo adequado. E a progressão com um plano de apoio pedagógico, aí a coisa é um pouco mais complexa, porque essa progressão com plano de apoio pedagógico, ela vai acontecer com indicação de acompanhamento para o aluno. Então, em cada fase, esse aluno que tem dificuldade, que no processo avaliativo é percebida essa dificuldade para passar de uma fase para outra, né? Para ir de uma fase para outra, vamos dizer assim. Então, a ele é indicado um acompanhamento, um apoio mais próximo, né? Seria, além do apoio do professor regente, o apoio de um professor articulador, um professor que é contratado justamente para auxiliar esse aluno a se recuperar, né? Para que ele possa continuar o seu ciclo normalmente. E também a progressão de apoio de serviços especializados, né? Que é uma progressão que vai acontecer a partir do apoio dado a alunos que têm algumas necessidades especiais, ok? Então, a questão é, quando se fala em progressão na escola ciclada, a gente está falando aqui de uma progressão continuada, que é diferente de uma aprovação automática. Então, quando fala assim, nesse segundo item, né, o direito de progredir por não permitir reprovação ou retenção do aluno na fase ou de fase para fase, isso não quer dizer aprovação automática, quer dizer que o aluno não é reprovado, mas ele é avaliado continuamente e as suas dificuldades precisam ser superadas com o apoio de um professor articulador, com o apoio do professor regente, certo? Tá, então, como é que se daria essa retenção, digamos assim? Vamos supor que o aluno não conseguiu avançar de uma fase para outra, ou que ele foi para uma classe de superação. Então, essa retenção ela pode se dar ao final de um ciclo, né, a retenção mesmo, por até 1 ano. Então, o aluno pode avançar para o ciclo seguinte em qualquer época do ano, desde que sejam superadas todas as dificuldades que ele traz do ciclo anterior. Né? Então, veja aí, a questão da retenção, ela é permitida, ela é prevista no projeto, mas é preciso toda essa assistência que a gente está comentando aqui. Então, para isso deve ser elaborado um plano de apoio pedagógico, em que 2 professores vão trabalhar com esse aluno, o regente, o articulador, sob a supervisão do coordenador pedagógico. Então, esse acompanhamento e as orientações são feitas via coordenador pedagógico. Então, como deve ser, então, essa progressão com plano de apoio pedagógico? Então, a escola se organiza por meio desse plano para atender os desafios de aprendizagem de cada aluno. O coordenador vai ter um papel fundamental na articulação do diálogo entre o professor regente, o professor articulador e, se houver projeto, um professor de projeto, do projeto. E aí, a estrutura para isso seria a garantia de uma sala de superação que possa garantir também que as intervenções pedagógicas sejam realizadas e os desafios de aprendizagem dos alunos sejam, então, vencidos e superados. Isso está bem colocado no artigo 29, onde eles vão dizer assim, olha, que toda escola de ensino fundamental da rede estadual, organizada por ciclos de formação humana, terá direito a pelo menos um professor articulador com carga horária distribuída em até 30 horas. Então, é um professor contratado 30 horas para essa função. Parágrafo 1º. A atribuição do professor articulador de aprendizagem considerará as necessidades apresentadas no diagnóstico dos desafios de aprendizagem de cada escola.
Então, essas atribuições do professor, ela vai ser serão construídas de acordo com os desafios de aprendizagem que os alunos apresentam em cada escola. E os alunos serão, então, finalmente encaminhados ao apoio pedagógico, após esgotadas todas as possibilidades de se resolver os problemas de aprendizagem dele pelo professor regente. Então, é isso que está preconizando, né, o nosso projeto. Bom, o que seria esse projeto de superação, então, né? O projeto da sala de superação vai ser uma intervenção para garantir a melhoria do processo de ensino-aprendizagem daquele aluno que está fora do ciclo correspondente à sua fase, ou à sua idade para aquela fase. Bom, essa turma, né, que vai frequentar essa sala de superação será construída a partir de um levantamento da quantidade de alunos que se encontram em defasagem igual ou superior a 2 anos. Tá? Então, essa avaliação é constante, é feito um levantamento desses alunos e aí nós vamos ter 2 salas de superação, basicamente. A sala de superação 1, de 9 a 11 anos, a sala de superação 2, de 12 a 14 anos. Quais são os critérios, né, desse projeto de superação? O que precisa para que ele aconteça? Primeiro, ter um ambiente disponível para abrigar as turmas de superação. Depois, encaminhar o projeto para aprovação da Coordenadoria de Ensino Fundamental da SEDUC. E, finalmente, atender os critérios de um número mínimo de alunos e idade para a composição dessas turmas. No mínimo 12 alunos e no máximo 20 alunos. Então, essas turmas, elas são estruturadas com esse número mágico aí, né? No mínimo de 12, no máximo de 20 alunos. Bom, já indo para o final, minha gente, o que aconteceu nesse período, desde que a escola ciclada foi implementada no nosso estado até hoje, né? Então, eu coloquei essa imagem para a gente ver aqui, ó, que em termos tecnológicos, muita coisa mudou, né? Em 1990, nós tínhamos ali os computadores de mesa, né? A nossa impressora aquela impressora que não era nem jato de tinta ainda, né? E a coisa foi evoluindo. Hoje nós temos a informação em tempo real, os nossos alunos com acesso a um grande fluxo de informação. As redes sociais são redes importantes, né? Porque fazem parte da nossa vida, fazem parte da vida dos nossos alunos e a nossa escola ciclada. Quando foi que nós avaliamos? E a nossa educação no estado de Mato Grosso evoluiu nessas proporções? Quer dizer, nós somos uma escola que temos esse ferramental, armados com esse ferramental, mas com uma percepção de 20 anos atrás, sendo otimista, né? Então, aí nós perguntamos, ainda existe a prevalência da forma avaliativa tradicional? Não é isso que o projeto da Escola Ciclada preconiza. Os professores entenderam a proposta? Os nossos professores sempre falam numa tal aprovação automática, até por conta do sistema de gestão da SEDUC. Não estou falando do sistema de gestão, não, estou falando do sistema mesmo, informatizado da SEDUC, né? Quer dizer, será que essa aprovação está acontecendo de que forma? Né? O que os professores querem dizer quando eles falam numa aprovação automática? E a infraestrutura? As escolas têm salas de informática equipadas, funcionando, laboratórios de ciência, um ambiente com conforto térmico e estruturado de forma adequada para que o ensino-aprendizagem aconteça? Quer dizer, então, como é que está funcionando isso? Quando é que nós vamos avaliar isso? Quando é que nós vamos tomar uma medida de reconsiderar que é necessário rever a escola ciclada, é necessário rever a educação básica no estado de Mato Grosso, a partir de todo esse background, de toda essa experiência que nós viemos acumulando ao longo desse tempo. Então, é para isso que nós estamos aqui. Nós queremos que o professor fale, que o professor nos conte a sua experiência, mas, acima de tudo, que a gente tenha clareza de para onde nós queremos ir. Então, vamos olhar as nossas dificuldades, vamos olhar os nossos avanços e vamos construir uma perspectiva juntos para melhorar
a educação no estado de Mato Grosso. Aí vocês podem me perguntar, mas para quem que a gente vai falar? Primeiro, nós vamos falar para nós mesmos, aqui nesse espaço. E, em segundo lugar, nós vamos decidir aonde é que nós vamos, para onde é que nós vamos levar o resultado da avaliação que nós estamos fazendo. Então, esse é o nosso convite. Mato Grosso é um estado que me acolheu a minha família, tudo que nós temos, né, foi construído aqui no estado, todo o conhecimento que nós construímos foi aqui no estado de Mato Grosso. Então, nada mais justo que a gente pense em devolver para os nossos jovens uma condição em que ele tenha possibilidade, no século XXI, de ter uma vida mais tranquila, no sentido de se sentir mais seguro e mais empoderado pelo conhecimento. Então, muito obrigada pela atenção, e é isso.